Boa noite, tudo bem, pessoal? Estamos aí para mais uma live e hoje a gente vai conversar sobre alfabetização dentro da educação domiciliar ou educação domiciliar e alfabetização. Hoje a gente vai receber a Paula. Paula é uma mãe educadora e eu a conheci daqui no Instagram, acompanhando o trabalho dela com seus filhos. Ela utiliza os sons da criação e sempre que ela compartilhava alguma coisa, eu ia lá para olhar e para conhecer. E ela aceitou o nosso convite. E depois eu conto para vocês um pouco mais da história de como aconteceu esse convite. Oi, Paula, boa noite. Olá, boa noite. Um prazer ter você aqui. E Prazer é obrigado por meu. aceitar o convite. Eu estava dizendo aqui para Imagina. o pessoal que eu ia contar a maneira como eu consegui essa live aqui com a Paula. Eu estava planejando a semana de alfabetização e eu disse, nossa, seria muito bom chamar uma mãe educadora para falar sobre alfabetização em casa, que eu vou chamar. O primeiro nome que veio à minha mente, a Paula. A gente não se conhece pessoalmente, mas eu fico stalkeando ela aí no Instagram da vida, tudo que ela faz, quando ela postava. Mas eu conheço a irmã dela. Então eu mandei uma mensagem para a Patrícia. Disse, Patrícia, será que a sua irmã aceitaria um convite para fazer uma live comigo? Ela, nossa, ela super toparia e tal. Eu disse, nossa, então beleza, eu vou conversar com ela. Mandei mensagem para o Felipe. Felipe, olha, eu acho que eu vou convidar a Paula, tal. Vou só conversar com ela e aí te falo quando eu confirmar. E aí passou. Catarina, Nath, esqueci completamente. O Felipe fez a arte, publicou no Instagram. E aí ela me mandou, e aí, essa live aqui? Eu disse, nossa, mas graças a Deus ela aceitou o convite do louco, que botou o nome dela sem falar com ela primeiro. Eu tenho certeza Não, que... mas eu ri com isso, porque eu falei, Patrícia, eu acho que ele achou que tivesse falado comigo, falou com você. Mas olha, por incrível que pareça, era o dia que eu podia, o único da Olha, semana, eu só podia naquilo. graças a Deus. Providencial. E Paula, Você viu só? no começo, quando eu comecei a te seguir, né, e acompanhar lá, eu vi que tinha vários jogos e tudo mais. E eu pensava que você era É. Patrícia. Ah, E aí eu é. dizia, gente, mas o nome dela, que eu tava conhecendo a Patrícia naquela época, né? E a Uhum. gente começou a trabalhar na editora. Eu disse, mas gente, o nome dela é Patrícia, não é Paula. Será que eu chamo errado? Será que eu gravei errado? Aí eu olhava e disse, não, mas é ela. Eu tenho certeza que é ela. Eu disse, não, mas o sobrenome. Não, é esse mesmo sobrenome aqui, então é ela mesmo. Aí uma vez eu conversando com a Patrícia, eu disse, não, aquela é minha irmã. Mas é bem É. parecido. Pessoalmente, as pessoas conseguem ver a diferença, porque eu sou bem menor que ela, Ah, de altura. Mas fisicamente, visualmente, a gente é muito parecida também. ai, mas muito obrigado, Patrícia. Eu sempre tive curiosidade de saber, assim, conheço a história da Patrícia, né? Ali, ela contou uma vez que a gente esteve lá na casa da Daiane, mas sempre tive curiosidade também de saber como é que você entrou, né, nesse mundo da educação domiciliar, como você começou, né, a se empenhar, assim, na alfabetização dos seus filhos, de onde você tira as suas ideias, quais são as suas referências também, porque a gente consegue perceber várias coisas diferentes, cria modos diferentes de fazer algo tão simples, né? Eu acho que isso Uhum, é a beleza também da educação domiciliar, com saber passar certeza. o conteúdo de um modo que seja envolvente, mas de um modo bem simples. E é muito bom também acompanhar ali. Eu vi hoje, assisti hoje, não sei se foi uma live, se foi um vídeo que você gravou, Foi uma live que eu fiz. fazendo uma aula, né, com o seu filho, o desafio da caligrafia ali. E é muito gostoso É, perceber isso, né? Então, eu te agradeço. E queria que você eu já que agradeço. começasse se apresentando e dizendo como você entrou nesse mundo da educação domiciliar. Então, eu sou a Paula, eu tenho três irmãs, somos em quatro mulheres, e a gente sempre foi muito estudiosa, assim, a gente sempre gostou muito de estudar, né? Mas, bom, primeiro da minha família, né? Então, eu sou casada com o Sandro há 12 anos.
Nós temos 4 meninos. Então, eu vim de uma família de 4 meninas, agora eu tenho 4 meninos. À espera do quinto ou quinta, aí a gente ainda está nessa expectativa. Está uma torcida para que seja uma menina. Mas estamos aí, ainda não conseguimos saber exatamente se é menino ou menina. Mas o meu mais velho tem 7, o outro faz 6 semana que vem. Aí eu tenho um de 3 e o outro de 1 ano e meio. E meu filho mais velho, eu sempre trabalhei em São Paulo, eu sou formada em psicologia, e eu trabalhava numa multinacional, trabalhava em RH em São Paulo. Eu brincava que eu sempre fui mais engenheira do que psicóloga, porque a minha família, somos em 10, né? Minhas irmãs, as 4 são casadas, meu pai e minha mãe, dos 10, 8 são engenheiros. Então, eu brinco que eu sou muito mais engenheira do que psicóloga, apesar de que hoje já mudou bem esse cenário. Mas eu trabalhava em São Paulo todos os dias, e aí eu tive o Nicolas, e ele foi para a escola com 6 para 7 meses. E foi super difícil. Na época, enquanto eu estava grávida, eu ia de fretado, depois eu eu ia de carro para poder pelo menos levar ele na escola ou buscar, né? Aí eu fiquei grávida do segundo na sequência, muito rápido, ele tinha 10 meses, eu engravidei. Aí eu falei, não, agora não dá para eu continuar com essa vida de São Paulo. E resolvi sair da empresa e abrir um consultório. Aí eu fui para a área da psicologia, abri um consultório, me pediam muito para eu abrir um consultório. Eu acabei abrindo lá em Atibaia, né? Mudei agora, moro em Bragança. Até eu engravidar do meu 3º filho. Quando eu engravidei do 3º, que eu queria muito o 3º filho. E quando eu engravidei do 3º, eu sempre me imaginei mãe, sempre quis ser mãe. Sempre foi uma coisa que eu brincava que eu queria mais ser mãe do que casar, mas então como eu preciso casar primeiro, então eu vou casar para ser mãe, né? Sempre quis ser mãe. Foi uma coisa... Quem me conhece sabe, assim, né? Como realmente é uma coisa que eu tenho prazer em ser. Mas eu jamais, nunca na minha vida... Nossa, eu tinha amigas que faziam educação domiciliar e eu falava, vocês são tudo louca. Mas nunca na minha vida eu imaginava ficar com meus filhos 24 horas dentro de casa. Mas nunca... Quando eu falo nunca, é nunca. Eu achava uma loucura quem pensava assim. Pensava assim. Mas estava eu grávida do meu 3º filho. E aí, de repente, olha só, né, como Deus... Eu falo que o homeschooling, foi Deus que me levou para o homeschooling. O homeschooling que me escolheu, não fui eu que escolhi, né? Porque era 2018 e eu ia ter um encontro de nossa, imagina, nem sabia o que era. Um encontro de famílias homeschoolers em Atibaia, no caminho da escola para os meus filhos, de graça. Vinha gente do Brasil inteiro, gente de fora do Brasil, todo mundo em 3 dias aqui em Atibaia, de graça. Eu falei, caramba, né? A Patrícia que viu mais isso, ela falou, não, Paula, a gente tem que ir, a gente tem que ir. Vamos ver o que é isso. Falei, tá bom. Eu estava meio insatisfeita com a escola, apesar de eu gostar muito da escola, da dona da escola. A escola tinha várias questões assim que eu não concordava, que eu não gostava. Então eu já estava meio insatisfeita. Aí eu falei, não custa nada, né? Literalmente não me custa nada. E nesse encontro, meus filhos estariam na escola naquele período. Então, né? Quando eu cheguei ali, era o encontro do Classical Conversations, era o prático, o primeiro prático que teve. Quando eu entrei naquela sala e as pessoas, antes de começar a falar sobre o homeschool, começaram a orar e fazer um devocional. Eu só sei que eu só chorava, eu chorava. Nossa, que lindo. Eu falei, meu Deus, que é isso? Naquele dia eu travei, quem estava nesse dia vai lembrar, eu caí no chão, travei as costas. O meu filho tinha 40 dias. Toda a preparação pro prático, eu estava grávida, mas meu filho tinha 40 dias nesse evento. E eu travei das costas. Eu perdi a sustentação do corpo, caí no meio do evento. Eu falei, eu não vou embora daqui. Me colocaram numa cadeira de rodas, eu não vou embora daqui, porque eu tô vendo Deus falar comigo. E foi assim, naquele dia, olha, eu fui preparada para o evento assim, antes do evento. Enquanto meus filhos são pré-escolares, porque meu mais velho tinha 4, né? Enquanto meus filhos são pré-escolares, tudo bem. Ele ia completar 4. Vou fazer. Aí eu entrei num grupo pro prático. Só por enquanto.
Então, por enquanto, entrei no grupo, eu falei, não, então acho que eu vou fazer até 8 anos, quando forma o caráter da criança, e depois eu ponho na escola. Eu sei que eu cheguei lá no prático, eu falava, meu filho nunca vai para a escola, e se não quiser ir para a faculdade, não vai também. Eu já estava decidida que eu não queria mais saber de escola, né, porque aquilo fez muito sentido para mim, fez muito sentido. Foi uma briga, né, meu pai é professor, muitos anos, para ele entender, mas quando ele viu a minha decisão, e ele me conhece, ele sabe que eu sou durona, assim, né? Sou muito... Pra eu tomar uma decisão, não é... Aí ele falou, tá bom, eu vou acreditar. Ele fica hoje impressionado com os resultados que ele vê com as crianças. Imagino. E o que foi que... Foi assim. Que mais te chamou a atenção, assim, nessa reunião? Que falaram, que você disse, olha, isso faz sentido, isso... Ai, foi um conjunto de coisas, assim, mas quando eu descobri a educação, o que era educação clássica, porque lá eles explicaram, eu não conhecia, não tinha ideia do que era educação clássica. E quando eu entendi que, óbvio, eu já sabia disso, mas é engraçado como a escola doutrina a gente de um jeito que a gente não enxerga, né? E quando eu vi o contexto do que é a educação clássica, né, com cristocêntrica, né? Foi assim, realmente, eu falei, meu Deus, é isso. E aí uma frase que me chamou muito a atenção, né, que assim, a gente não tem que formar, né, não sei exatamente como é que foi, mas eu guardo assim, né, o nosso objetivo não tem que ser formar bons profissionais, homens de sucesso, homens de negócio, né, mas homens de valor, de caráter. E a escola não ia fazer isso. A minha formação, se eu for olhar assim, ela não... É porque eu tinha pais em casa, né, que cuidavam de outros pontos. Mas nem todos têm esse tempo e esse preparo, né? E a aí, graça também falei, cobre muitas das nossas limitações, né? A gente tem que lembrar disso. Sem dúvida. Mas se a gente tem esse privilégio, essa oportunidade de poder fazer um caminho mais seguro para os nossos filhos, né, na palavra. A educação clássica, assim, realmente me tomou, né? Não sei tudo, mas assim, eu sou apaixonada por isso, né? E como a gente pode ver na Bíblia. Então, isso faz muito sentido, faz muito sentido. Ontem fizeram uma pergunta aqui na live, eu não vou lembrar o nome de quem foi, e eu acabei nem respondendo, né? Mas ele perguntava assim, mais ou menos, a pandemia, né, desafiou muitas famílias a educação domiciliar. A educação domiciliar cresceu consideravelmente na pandemia. Será que o Covid-19 também provou que as famílias sabem alfabetizar? E aí eu fiquei pensando depois nessa frase, porque pensando em educação de forma geral, né? Eu acho que quem tem que provar se educa mesmo é a escola, né? Porque o que a gente percebe é que a família, ela de fato consegue. Se você olhar para as crianças que são educadas em casa, que são alfabetizadas em casa, que são instruídas em casa, né? Tanto no aspecto do caráter, como também do conhecimento, né? O caráter, obviamente, que é central, mas também o conhecimento, eles demonstram uma qualidade, um empenho muito superior, muitas vezes, da escola. Então, a escola que eu acho que tem que provar por que ela ainda é digna de existir, né? Porque ela não consegue, de fato, cumprir com aquilo que ela se propõe, né? Com certeza. E quando você entrou, então você saiu do contexto, você estava começando, na verdade, ali, né, na escola, seus filhos estavam nos primeiros anos, mas quais foram os maiores desafios de sair da escola e entrar para a educação domiciliar? Eu acho que foram muitos, foram vários, mas eu acho que uma das coisas era saber o que eu tinha que fazer, porque eu não sabia, eu não fui preparada, né, assim, para isso. É muito engraçado porque nesse evento que eu estava, fazia apenas um mês que eu estava ouvindo de fato sobre educação domiciliar. E quando eu falava isso para as pessoas, eles falavam, nossa, eu estou aqui há anos pensando nessa possibilidade, você está há um mês aqui já, né? Então, realmente, não é que eu estava super preparada, eu tinha estudado tudo que eu... Não, o que eu pensei? Meus filhos são pequenos, eu não vou perder nada. Eu não vou perder nada. Se não der certo, eu não tenho nenhum problema em falar, puxa, falhei, não deu, vamos para a escola, sabe? Então... mas o desafio era esse. Tanto que no nosso primeiro...
Ai, o nosso primeiro dia de aula, eu comecei junto com a minha irmã, a gente era vizinha de frente, né? A gente começou juntas. E aí todo mundo aí tinha um grupo de homeschooling e todo mundo tirando foto do primeiro dia, todo mundo com a apostila e sentado na mesa e tal. O primeiro dia de homeschool e tal. Eu e a minha irmã, a gente olhou uma pra cara da outra e falou, meu Deus, vai estar todo mundo com a apostila, a gente não tem nada. O que a gente vai fazer? O que a gente Como vai é isso? fazer? Que A gente não apostila é sabia. essa? Que ninguém passou pra gente. Não, olha, sabe o que a gente fez? A gente até tentou trabalhar a letra A, sabe? Porque a gente estava com os 4 meninos, os 2 mais velhos de 4 anos e os 2 mais novos eles tinham 3 anos, nem 3 ainda, o meu ainda 2 e pouquinho. Só que a gente não sabia, assim, tipo, que idade que começar. Então a gente foi dando A para todo mundo, sabe aquela coisa? Uhum. Aí viu que não estava rolando. Quer saber? Vamos decorar os livros da Bíblia. Primeiro dia de aula, decoramos os livros da Bíblia e pronto, saímos felizes. Né? Mas assim, eu acho que um dos desafios mesmo era saber o que fazer. Eu só sabia que eu tinha que fazer. Era o que eu sabia. É isso que eu tenho que fazer. Né? Então, esse foi o meu primeiro desafio. Hoje, não é mais tanto. Quer dizer, na verdade, né? Porque conforme meu filho vai crescendo, e agora, o que eu tenho que fazer? Mas eu já sei aonde procurar a informação, né? E acho que uma questão importante que eu sempre falo para as famílias, né, assim, é a gente desescolarizar, né, tirar a escola da cabeça, né? Então eu tenho que dar essa matéria, eu tenho que ficar tanto tempo, ele tem que ficar todo mundo sentado, não pode levantar, não pode, né, tem que ser aquela coisa. Então eu tive também muito que trabalhar essa desescolarização, né, tirar esse conceito de escola. Tudo muito, né? Agora é aula de matemática, agora é aula de, né? Então, isso foi também uma desconstrução que eu rapidamente peguei, porque realmente foi um entendimento mesmo, né? Assim. Outro desafio que eu tive, que eu tenho até hoje, mas fui muito mais sensível no começo, é entender o perfil de cada um dos meus filhos, né? Eu tenho um filho super focado, meu mais velho. Super focado, tal, ele senta, ele faz, ele resolve. Ele mesmo já sai fazendo atividade, ele já pega, ele já sabe o que ele tem que fazer, né? E vai. O meu segundo, e quem me conhece sabe, é sempre dele que eu falo, né? Porque realmente ele é o meu maior desafio, ele é muito parecido comigo, né? Então, é sanguíneo e tal, e ele, né, distraído. E aí eu consegui entender que ele não precisa necessariamente ficar sentado para estar me ouvindo, né? Então eu estou lendo, hoje eu sei que se ele tiver com a perna para cima, ou se até ele estiver cantarolando, ele está me ouvindo, né? Ele está me ouvindo, o que para mim era muito difícil, muito, muito difícil, né? Então eu acho que isso, e aí assim, o maior desafio que eu vivo até hoje, todos esses eu já entendi e já tenho superado. Mas o maior de todos é lidar com o meu próprio caráter, assim, com a minha personalidade, a minha paciência, porque eu tenho que ficar conciliando atividades de casa com os estudos deles, e às vezes eu estou na correria e eu quero que eles façam rápido. Então, eu administrar a mim mesma, eu acho que é o desafio que eu mais tenho dentro da educação domiciliar, é eu conseguir ser longânima, sabe? Respirar fundo, porque eu sou muito explosiva, eu sempre brinco com meus vídeos no Instagram, sempre falando disso, né? Porque eu sou assim, eu sou explosiva, eu sou expansiva, e aí eu tenho que acalmar, porque quando eu vejo já estou em cima, Então, para mim, esse é o maior desafio, quando as mães falam, mas eu não tenho paciência. Eu aprendi a ir desenvolvendo a minha paciência, né? E é tão bom a gente poder, então, desenvolver essa virtude, né? Assim, a educação domiciliar é bom para todo mundo, para as crianças, para a gente, molda o nosso caráter, muda, né? Mostra que a gente é falho mesmo, né? Mas fala, isso é o que me chama mais atenção no teu perfil, e até fica de sugestão para a pessoa que está seguindo, que vai assistir essa live depois, né? Eu acompanho, se vocês olharem o Tutor Clássico, eu acompanho vários perfis de educação domiciliar, gosto de vários, mas quando eu assisto e vejo o teu, eu sinto essa proximidade com a minha realidade, né? Eu vou ser pai agora,
né? A Catarina nasceu agora, tem 28 dias. Ai, Mas eu fico pensando, tanto em mim como na minha esposa, né? A gente conversa muito. A gente já, pela graça de Deus, também tem essa decisão de fazer educação domiciliar, embora eu seja diretor de escola, mas a gente quer fazer educação domiciliar. E a gente sempre fica pensando, olha, a gente tem vários desafios acerca do nosso próprio caráter mesmo, como você falou, desafios pessoais, que nós precisamos nos parecer mais com Cristo Jesus, né? E será que dentro desse contexto eu consigo fazer uma educação domiciliar? E aí a gente sempre é levado a pensar nesse aspecto, né? Olha, inclusive a dinâmica de estar em casa, conhecendo os meus filhos, tendo que lidar com os desafios dele, vai me fazer com que eu lide também com os meus desafios para enfrentar a vida cristã como ela tem que ser feita, né? Então, se eu abraço esse desafio, eu posso ser mais parecido com Cristo Jesus também, porque à medida que eu avanço com os meus filhos, eu preciso lidar com o meu próprio caráter, né? E eu vejo esse lado mais... Tem alguns perfis, né? Que você olha assim e você diz assim, não, eu não... Perfeito. Não dá. Essa não é a minha família. Mas quando eu olho para os desafios que você enfrenta, né? E você compartilha alguns lá no seu Instagram, dá essa sensação. Existe graça para ela, existe graça para mim também. Deus tem sido gracioso na vida dela e ela tem conseguido. E vai existir graça para a minha vida também, né? Então, obviamente que a gente não pode florear também a educação domiciliar, mas a gente precisa lembrar que existe um Deus, né? E a gente está falando de educação domiciliar cristã, né? Existe um Deus que nos capacita e nos conduz. Então, é muito bom olhar para tudo isso. Então, beleza, você pontuou aqui. Por onde começar é um dos desafios. Entender o perfil de cada filho e lidar com o seu próprio caráter. Esse segundo desafio, eu acho que inclusive é um benefício da educação domiciliar. Porque imagine, você tem que lidar com o perfil do seu filho dentro de casa para que ele possa desenvolver conhecimento e sabedoria. Como é que a escola consegue desenvolver isso? Conhecendo, às vezes, 20 e poucos alunos dentro de uma sala de aula, né? Então, ao mesmo tempo que é um desafio, é um privilégio. Eu não sei se você queria comentar sobre isso. Não, sem dúvida, assim, eu sempre brinco, né? Como eu estava comentando, o Nicolas, né, meu mais velho, ele iria bem na escola. Tenho certeza que ele seria, né, pegaria as coisas e ia ensinar os outros. Tenho certeza, né, ele é bem assim. O Eric, talvez, que é o meu segundo, que vai ser na semana que vem, talvez ele estaria aprendendo a escrever o nome dele agora, na escola. Porque realmente ele é muito mais... Talvez ele seria diagnosticado com TDAH, se ele estivesse na escola, né? Ele não está pegando porque ele... Mas não é, né? Porque ele está prestando atenção, mas ele tem o jeito dele, né? Então, isso, assim, é incrível. Realmente, eu sempre falo, que privilégio que é. E aí, também me ajuda a conhecer mais meu filho, para eu poder tratar o coração dele também. Não só ensinar as coisas, né, da escola, né? Mas tratar, cuidar do coração dele, entender qual é o pecado que domina, que predomina, porque cada um deles, o Nicolas é o orgulho. Porque ele faz, porque não sei o que, ele não pode errar, O outro não, o outro é rebeldia mesmo, ele faz o que ele acha que ele tem que fazer, né? E assim, a gente trata, aí a gente trata o coração, a gente entende isso no dia a dia, né? Não, realmente, eu sempre, no primeiro ano, principalmente, até hoje, né? Mas principalmente no primeiro ano, eu acordava todo dia de manhã, e eu falava, meu Deus, é verdade que eu tô vivendo isso? Não, é verdade. Não, amanhã alguém vai falar, pegadinha, não é verdade, né? Não que seja tudo maravilhoso, incrível, mas é que realmente eu não estava acreditando que... Voltou. Isso. Entrou uma ligação aqui. Mas eu não acreditava que existia uma possibilidade, né, de eu estar tão próxima do meu filho e estar feliz. Não tá, nossa, eu em casa o dia inteiro, né? Então, realmente, o conhecer eles, né? E agora os meninos que vieram, né? Depois disso, realmente é sensacional, é incrível.
Paula, não está no script aqui, mas você levantou um ponto e eu queria saber, até porque você é profissional da área. E aí você pode dizer melhor do que eu. Mas, às vezes, eu sinto... existe, de fato, algumas deficiências que precisam ser lidadas, mas parece que virou um pouco de moda também eu olhar para o perfil diferente da criança, dentro do ambiente escolar, principalmente, e eu carimbar a criança como se ela tivesse um problema, né? Então, tem pais que chegam aqui, inclusive, na nossa escola, né, e dizem, olha, meu filho tem isso, isso, isso. E a gente vai conversando com a criança e ela desenvolve, ela aprende, ela é diferente, mas ela não tem um defeito, né? E aí, eu não sou profissional, não conheço, não entendo tanto da área, mas eu fico, pai, olha, é diferente, mas ela não tem um problema, né, que precisa ser tratado. E já chegou de crianças chegarem aqui na escola dopadas praticamente, né? E aí eu não sei se o profissional tem acompanhado isso, a gente não pode julgar, né? Mas você acha que existe isso? De carimbarem às vezes as crianças e ao invés de lidar com a individualidade dela? Isso, com certeza. Eu acho que é exatamente isso que você falou por último, assim. Ao invés de lidar, é muito mais fácil eu enquadrar, eu colocar num contexto de, tipo, quando a gente coloca um diagnóstico, a gente está trazendo o problema ou a questão para fora da gente, né? Então, é um problema, eu não tenho o que fazer. Ele tem isso, ele tem TDAH, ele tem o transtorno de... Como que é aquele? TOD, né? O opositor, desafiador. Ele tem isso, porque olha só como ele é nervoso, olha só como ele é bravo, olha só como ele briga com todo mundo. É claro, existem essas questões, sem dúvida, existem esses quadros e tal. Mas muitas vezes, é uma questão de inabilidade dos pais de lidarem com os filhos, né? De conhecer o seu filho, dar limite aos filhos, do que necessariamente, né, um diagnóstico. Não que não haja, né? Sim. Pelo amor de Deus. Claro que sim. E aí fica muito mais fácil, porque ainda que não seja um diagnóstico, vamos supor que é um diagnóstico equivocado nesse sentido. Então, diz que a criança tem TOD, né, que é o transtorno opositor, desafiador, que é super difícil de lidar na escola, a criança briga, desafia, bate, quebra tudo. É muito mais fácil eu lidar medicando do que eu ir lá e trabalhar esse coração e colocar limite, colocar regras, né? Então, infelizmente, né, hoje a gente vive num mundo que a farmacologia reina. Veja o que aconteceu nos 2 últimos anos. O que reina, né? Óbvio, não estou dizendo que não existe doença, que não existe... Não é isso, mas sim, um mercado por trás. É todo um mercado por trás que quer diagnosticar e quer dizer que tem. E olha, eu sou super a favor de medicar. Quando um paciente meu precisa de medicação, eu sou a primeira a dizer, eu brinco, eu sempre dou exemplo, né? Por exemplo, você, né, Lucas? Você usa óculos. Você um dia foi no oftalmo e o oftalmo falou, olha, você vai precisar usar óculos. Você não ficou, não vou usar óculos. Não. Até quando eu vou usar óculos? Vou usar para a vida inteira, ué? Você quer enxergar para a vida inteira? Então você vai usar óculos? Então eu sempre brinco com a medicação nesse sentido, né? Você quer ficar bom? Então você vai medicar. É para a vida inteira? Não sei. Mas existe sim, né, um sistema por trás. E as escolas, né, quem não se enquadra, quem não é aquele padrão, é quem acaba sofrendo, né? Então, às vezes, você pega crianças extremamente criativas, incríveis, e você poda. E Patrícia, eu acho que... Patrícia, ó, Paula, eu acho que o que já aconteceu aqui, né, eu posso contar aquilo que eu experimentei aqui, é de que professores da escola chegam a essa conclusão pelos pais. E os pais, obviamente, que às vezes sem uma instrução, sem uma orientação, abraçam isso e seguem, né? E é interessante, porque que privilégio para um pai que educa em casa ele tem de conhecer o seu filho. Porque um pai que cai nessa falácia, provavelmente é um pai que não conhece o filho, né?
Então, independente, na verdade, né? Fica um convite aí para todos os pais, né? Independente de estarem na educação domiciliar ou não, antes de abraçar o que um professor, alguém falou, conheça o seu filho, conheça a individualidade, o perfil dele, né? E talvez, assim, você vai conseguir trabalhar todos esses desafios, né? Fica aí Com certeza. essa reflexão, mas obrigado, Patrícia. Ô, Patrícia, ó, vou ficar trocando, Paula. Tem Ah, nada, tô acostumada. mas vamos falar de alfabetização, então. Sair daí, a gente já entrou nesse assunto mais delicado, vamos falar de alfabetização. Você alfabetizou um dos seus filhos, né? O mais velho está no Sons da Criação 2, é isso? Você comentou 2, comigo? é. Isso. É. Então, você fez todo o processo de alfabetização com ele, de antes para depois. O que é que você conhecia de alfabetização quando você começou? Absolutamente nada. Mas zero. Nada. Nada mesmo. Jamais imaginaria. Nossa, meu Deus. Realmente não sabia nada. Mas o que eu fiz? Eu fui seguir perfis, né? O clássico, família de trigo. Comecei, né? Conhecendo a família de trigo. E eu fui vendo, então peraí, então as letras têm sons, jamais, nunca tinha ouvido falar método fônico, imagina, não tinha ideia. Não tinha ideia. Eu seguia também o Carlos Nadalim. Sim, sim. Foi bem na época que ele saiu, né, do perfil, né? Lá com o militar. Mas não sabia nada, mas hoje, né, tem tantos materiais que vão te conduzindo mesmo sem você saber, isso que é maravilhoso, assim. Porque eles vão te conduzindo, vai te ensinando o caminho, né? Quando eu comecei com o Nicolas, e ainda bem que foi o Nicolas primeiro, Sim. né? Por conta da personalidade dele, eu fui de um jeito, né? Eu fui do jeito que eu achei, ABCD, e fui, né? E fiz um monte de bobagem, né? Entre aspas, porque ele aprendeu, né? Fiz. Mas eu não tenho medo, sabe? Então eu fui, né? De novo, como eu tinha convicção, eu sabia que Deus ia me dar um jeito de fazer, né? Então eu fui caminhando. Mas uma das coisas mais incríveis, eu preciso contar, porque realmente, né, eu falei, que bom que ele está em casa para eu poder ver isso. Eu me lembro um dia, eu estava terminando a apostila das vogais com ele. E no final da apostila, tinha lá encontros vocálicos. Uhum. E aí, fui lá. A, I. Nick, A, I. A, I. A, I. Como é que fica quando você junta A, I? Aí uma vez alguém me disse assim, fala que as letras deram uma mãozinha e saíram, sabe? Então eu ia pelo que as pessoas me falaram. Aí eles deram uma mãozinha. Como é que fica assim? Eles bem juntinhos. Aí o Nicolas, A, I, ai. Aí ele olhou, arregalou o olho pra mim e fez, ai, mamãe, ai. Aí eu comecei a chorar, filho, ai. Foi assim, nossa, aí eu falei, eu não acredito que eu estou aqui vendo isso acontecer. Foi muito, muito, muito maravilhoso ver, sabe? Uhum. E aí, depois disso, né, assim, eu só falo, não, eu posso fazer. Mas eu não conhecia nada, Lucas, nada. Realmente, nada. Não, mas Isso faz 4 anos. Você imagina, né? Que privilégio um pai poder ver o filho unir e entender. Ele entender na sua frente. Assim, deve ser. É o eureka, né? O momento eureka. Sim. É isso. Nossa, é incrível. Incrível, foi demais. Que lindo, Paula. Então, você não entendia nada, começou esse processo, e aí a gente pode falar mais uma vez de que Deus cobre, né? Você falou das nossas falhas, mas Deus cobre. Eu acho que, olha, se a gente é movido por Deus, a gente está na dependência dele, a gente faz por uma motivação, né? Guiada pela palavra de Deus, por ele mesmo, o Espírito Santo conduzindo todas as coisas, ele cobre nossas falhas. É isso que eu digo também para as mães, né? Que a gente tem acompanhado. Olha, eu também não sei de um monte de coisa ali na escola. Ainda estou cuidando de um monte de filho de várias pessoas. Mas Deus, ele cobre as nossas falhas. Quando a gente se dispõe a ajudar, a servir. E a gente está servindo nossa própria família, né? Então, que privilégio.
Certo. Então, como é que você saiu do absolutamente nada para algum lugar? Materiais foram Para muito alguma coisa. importantes. Aham. O que Sim. mais? Então, eu fui, primeiro, no primeiro ano, eu comprei tudo o que aparecia. Comprei tudo. Aham. E é um conselho que eu dou, não façam isso. Eu comprei tudo, tudo, tudo. E ia fazendo, né? Comprei bons materiais, assim, né? Mas fui caminhando. Mas eu seguia muito perfis no Instagram, né? Alguns perfis, eu tem famílias com filhos na idade da minha. Então tinha dias que eu não sabia o que fazer. O que eu vou fazer? Eu ia lá, eu olhava o perfil, ela postava todos os dias. Essa Uhum. mulher que eu seguia. Ela postava todos os dias. Eu ia lá, eu vi o que ela fazia de manhã, à tarde eu estava fazendo com meu filho a mesma atividade que ela fez de manhã, eu estava fazendo à tarde. E eu fui fluindo desse jeito, né? Porque ela Sim. estava exatamente na mesma fase que eu, com meu filho, né? Quando terminou o primeiro ano, o Nicolas tinha avançado muito, né? Ele já estava lendo várias palavrinhas, várias Ele coisinhas, tinha quantos assim. anos, Patrícia? Ô, Paula? Ele tinha acabado de fazer 4, né? Ele fez 5 naquele ano, Sim. 2019. Ele fez 5 no final do ano. E já li algumas palavrinhas ali. Algumas palavrinhas ele lia, né? Legal. Sílabas bem simples e Sim. tal, mas ele já ia lendo. No ano seguinte, deixa eu ver. No ano seguinte, eu segui mais ou menos os mesmos materiais que eu estava, acrescentei um outro material para complementar essas apostilas que eu estava fazendo com ele, que focava mais mesmo no processo de. Não que nesse primeiro ano não era alfabetização, era, né? Mas era uma pré-alfa, né? Uhum. E Sim. aí, então, É eu fui, alfabetização. quando ele fez 5, eu fui para alfabetização mesmo, né? E ainda assim, fui caminhando, porque realmente o Nicolas era muito fácil de levar. O Eric, eu tava meio perdida. No primeiro ano com ele tinha 3 anos, ele fez 3 anos em março daquele ano, né? Uhum. Eu não sabia que, tipo, não, deixa ele brincar, sabe? Eu achava que tinha que fazer, porque eu tinha Tinha que cabeça fazer de alguma escola, coisa. né? É. Se ele vai para a Que eu tinha escola que com 3 fazer. anos, tem que ter um currículo para ele. Exato. Então, o que eu vou fazer com ele? Mas aí eu até peguei uns materiais mais, assim, daqueles de pré-alfabetização também, que eu trabalho hoje com o meu terceiro, né? De Memória, ligar os iguais ligar os iguais. e tal, né? Síntese e tal. Então, ele ia trabalhando isso. No, seg- no segundo ano, o Nicolas, com ele era mais fácil de levar, e o Eric, eu falei, meu Deus, eu preciso trabalhar vogais pelo menos com ele, né? Ele fez 4 naquele ano. Trabalhei vogais o ano inteiro com ele. No meu terceiro ano, foi quando eu descobri Sons da Criação, porque foi quando saiu, né, os Sons da Criação. Não 2019. tinha. Não tinha. Isso. Saiu no final do ano, né? Porque eu Aham, comecei a foi isso usar. mesmo. E aí, quando eu vi o método de apresentação e tal, eu falei, nossa, isso vai funcionar pro Eric. Aquilo, nossa, fez muito sentido pro Eric, sabe? Porque não dava para eu começar com A, B, C, D, E. Não dava. Ele não ia fazer ele não ia ligar. O Eureka. Se não tivesse uma sequência. Não ia. Quer dizer, ia, né? Mas ia Vai demorar demorar mais. um pouco mais. Então, quando eu vi, assim, o material fez todo sentido. Eu acho que o material ajuda muito, realmente, a gente. Dá segurança pra gente, porque se eu não souber o que fazer, segue o material, né? Então, hoje, realmente, né, não estou falando com você não, mas hoje é meu norte, é o Sons da Criação. Eu trabalho os Sons da Criação e complemento com outras coisas. Então, o que o Sons da Criação fala? Para eu fazer o que agora? É isso que eu vou fazer e vou complementando, né? Eu gosto de colocar outras coisas também, que senão fica muito maçante, né? Pois é, Mas mas é foi isso que assim, eu. foi seguindo o perfil e fazendo. Aham. E é isso que eu ia te perguntar agora, a próxima, né? Porque você pega ali os Sons da Criação, que é um caminho, né, mais central, mas você traz Uhum. outras atividades, faz outras brincadeiras, trabalha até o material, às vezes, de um modo diferente. Eu já vi você trabalhando ali com algumas letras. De onde sai? É você mesmo, então? É do arquiteto, é da psicóloga ou é da mãe? Olha, o meu pai fala assim que
o preguiçoso não é de tudo ruim, né? O preguiçoso tem uma vantagem, que ele é criativo. Aí ele brinca que tem um pai e um filho numa rede, lá na Bahia, né? Lá na Bahia, que eles são mais, né? E aí, sem preconceito nenhum, né? Mas sim, né, sim. a gente brinca, né? E eles estavam lá, o pai deitado na rede, ele fala, filho, ai, meu Deus, esqueci a piada. pensa na grávida que esquece. As coisas. Como que é mesmo? Ai, Tava na caramba, rede. eu ia falar de outro. Oi, perdi. É que eu falei, eu lembrei de uma piada e era outra. Mas ele sempre fala isso, assim, que o criativo, ele cria, ele vai e ele... Eu tô com preguiça, o preguiçoso, né? Eu tô com preguiça de fazer isso, então eu preciso arrumar um jeito Pra ser mais do fácil. caminho, né? Então, às vezes, é um pouco disso. Claro, né? É que eu gosto, assim, eu acho que uma das coisas que faz você ser criativo é você ter boas fontes de você se alimentar. Eu sempre falo isso, né? Se a gente se alimenta de boas fontes, né? Você vai... Atividade é juntar peças, né? Você tem que ter recurso para ser Exato. criativo, né? Isso, você tem que ter repertório. Então, se o seu repertório são coisas muito básicas, né? É claro que a gente precisa ir para as coisas básicas, mas assim, é se alimentar mesmo de coisas excelentes, né? Uhum. Então, realmente, perfis que fazem coisas excelentes, Pinterest, né? Mas eu confesso que eu não fico muito no Pinterest, não. Eu não tenho muita paciência com o Pinterest. Mas, eu acho que, assim, é você olhar e conseguir abstrair aquilo que você está vendo e falar, nossa, como que isso pode ser transformado em outra coisa? Então, eu, por exemplo, eu não gosto de gastar dinheiro com coisas que eu não preciso. Óbvio, quem gosta, né? Sim. Mas eu não... Né? Então, eu gosto de criar, eu faço mesmo. Então, eu chego em casa, eu faço. Então, eu via todo mundo trabalhando o look lá, né? Aquele estojinho e tal. E eu achava incrível aquele look. Mas, gente, eu fui procurar para comprar, era caríssimo. É caríssimo. Meu Deus. Como é que eu vou fazer? Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer um look, eu vou fazer. E aí eu peguei, ó, eu até coloquei aqui do lado, porque realmente, depois eu consegui comprar. Mas esse aqui, ó, esse look, eu tenho até num destaque meu. Como que eu fiz o look? Eu fiz o meu look com cartolina e tal, não sei o quê. Ficou perfeito. Aí eu imprimi da internet atividades de... Isso aqui foi do Pinterest, ó. Atividades que cabe no look. E eu fazia em casa, trabalhava, então, aí eu criava atividades. Eu tô trabalhando vogais, então eu ponho o vogal em cima, as figuras embaixo. Sei lá, eu acho que tudo é uma questão mesmo de você se inspirar no lugar certo, você usar o recurso que você tem. Então, eu uso muito a mesa, desenho na mesa, eles amam desenhar na mesa, desenhar no vidro. Então, né, eu uso aquilo que eu tenho ali. Porque é uma das coisas que dá um pouco de medo também, né, Paulo? Assim, eu acho que algumas pessoas olham famílias educadoras, tem que ter muito dinheiro, olha o valor de todos esses materiais. Eu lembro, eu e a Nath, a gente sempre foi apaixonado por educação domiciliar desde quando a gente namorava ainda, né? O TCC dela na Unicamp foi sobre isso. E quando a gente começou a se programar para o casamento, a gente já pensava em educação domiciliar. E a gente nem tinha filho, para você ver, né? Nem podia ter por enquanto, mas a gente fez exatamente isso que você fez. A gente comprou todos os materiais possíveis e imagináveis, né? Que você encontra na internet, de todos os perfis, né? Foi bom, eu acho que foi bom, até porque a gente conseguiu selecionar, compreender muita coisa. Mas assim, a gente viu também que 90% do material que a gente comprou não dava para usar, não fazia sentido, né? E a gente ficava se perguntando, como é que vai ser? Se tudo é caro, como é que a gente vai fazer a educação domiciliar morando no Piauí? E hoje a gente percebe que é um pouco do que o Cici fala, né? É um graveto na areia, às vezes com coisas simples, as crianças ficam, nossa, né? Acho que a gente é mais sofisticado do que esse, né? Teve uma vez que eu fiz uma atividade, eu não sei da onde, eu acho que eu vi em algum lugar alguém fazendo, com alguma outra coisa que não tinha a ver com o que eu fiz.
Eu trabalhei com casca de ovo. Que delícia que é pisar em casca de ovo, né? Guardei um tempão casca de ovo. Aí eu fiz atividade de revisão com casca de ovo. Eu fiz atividade de alfabetização com casca de ovo. Escrevia na casca e eles tinham que ir quebrando. E eles amam, né? É uma delícia. Ficaram ali horas brincando com o negócio, né? A revisão que eu fiz uma vez durou um tempão. Mas eu acho que a gente não precisa gastar, né? Assim, é só... E aí, conforme você encontra uma oportunidade, aí você compra. Então, hoje eu tenho muitas coisas compradas. Inclusive o look, eu comprei o look, né? Mas, eu acho que é uma questão de você ter calma, assim, sabe? E vai olhando, olha os perfis, né? As pessoas postam coisas, você fala, puxa, eu acho que dá para fazer alguma coisa desse tipo. Eu nem sei, as coisas vão... A gente vai criando, assim, vai... Eu acho é Deus, é como você diz mesmo, é a graça de Deus. Graça. Que faz a gente. Graça Eu preciso fazer alguma coisa. Às vezes eu vejo os meninos com alguma dificuldade, né? Agora, por exemplo, o Eric, eu percebi que ele ainda tá com a rima. Ele ainda não... Já estamos caminhando, ele já tá lendo, mas não, ainda a rima tá meio... Eu falei, eu preciso voltar, né, nesse ponto. Então, eu bolei várias atividades de rima para ele. É que eu tô meio lenta agora, nesse começo de gravidez, eu tô meio lenta. Assim, não é todo dia que eu tô sentando, até nem tô postando tanta coisa no Instagram, porque realmente tô bem devagar. Mas, então eu vou construindo ao longo da semana, né? E eu não perco oportunidade. Ontem, a atividade que eu fiz com o Ivan, por exemplo, que eu postei nos meus stories, até pus nos destaques, uma atividade, o Ivan tem 3 anos, ele tá aprendendo o nome dele. Aí ele jogou todas as letras de EVA no chão e começou a ver. Não, ele estava procurando na camiseta as letras do nome dele. Aí eu falei, nossa, eu vou fazer isso. Aí peguei todas as letras, joguei no chão e falei, vai, filho, pega as letras do seu nome. E pronto, fiz atividade com ele aquele dia. Eu estava deitada no sofá, que eu não estava passando bem, e fiz atividade com ele. Né? Então é você encontrar oportunidades também daquilo. Eu tô ali, eu tô nessa situação, o que eu posso fazer? Né? E aproveito a oportunidade que eu tenho. Você tem algum planejamento, assim, como é que você... Se você tem um planejamento de estudo, e como é que você faz o planejamento com seus filhos? Você faz isso no começo do ano, eu tiro um mês, uma semana, você vai fazendo dentro do processo? Fala um pouquinho. Olha, eu até esse ano, eu ia falar sobre isso no Instagram, esse ano, né, para ver se ajuda ou não, né, alguém. Mas eu não sou assim, eu deveria. Eu sei que o ano passado eu tentei, eu fiz um planejamento, aí escrevi tudo na agenda que eu ia fazer em cada dia. Aí eu vi que eu tinha pulado um dia, eu tinha que apagar tudo e reescrever. Eu falei, eu não vou fazer isso, não presto para fazer planejamento de ano. Eu sou sanguínea, eu mudo, eu tenho, sabe? Né? Então eu não consigo. E só que também não é que eu vou assim, deixa a vida me levar, né? Também não é assim. Eu sei o que eu quero, né? Eu sei o que eu quero. Então, por exemplo, eu quero que no final do ano o Nicolas já tenha uma fluência muito maior de leitura, né? Que ele já consiga ler rapidamente, interpretar, né? Entender aquilo que ele está lendo. Esse é meu objetivo com o Nicolas, de 7. O Eric ele ler tudo, né? Ele conseguir ler um texto simples, né? Ainda, claro, que sem aquela fluência, mas que ele consiga ali avançar na leitura. Então, com ele é isso. Com o Ivan, eu quero que ele aprenda a escrever o nome dele. E, se der, as vogais. Né? Então, é o que eu espero deles, é isso. E aí, na parte de lógica, né? Então, reconhecimento de formas geométricas. Então, eu tenho um objetivo ali para eles no final do ano. O que eu vou fazendo ao longo do ano? No começo do ano, né? Ou no final do ano passado, na verdade. Eu já sei quais materiais eu vou trabalhar. Vou trabalhar com esses daqui, né? Porque eu não preciso ficar pensando muito. Eu não tenho tempo. Eu tenho 4 filhos, né? Eu tenho a minha casa para cuidar. Eu não tenho tempo, assim, para ficar ali elaborando. Eu não sou do tipo... Ai, Paula, cria. Você não faz. Ai, não faço. Não vou fazer nunca. Eu acho muito difícil um dia sair algum material assim, né? Consumo. Sou consumidora dessas mães aí que fazem. Mas, então, eu gosto de coisas que já estão ali meio que caminhando. E aí, na segunda-feira, que normalmente é um dia
Agora, a nossa comunidade ainda foi para segunda-feira, então definitivamente não é um dia que a gente senta especificamente para estudar, né? A nossa comunidade do Cici. Então, na segunda-feira é o dia que eu vou olhar, tá, então essa semana, aí sim, eu vou pegar, na terça eu vou estudar essa e essa folha, aí já pego o meu fichário dos sons da criação, vou ali, tiro cópia, né? Então, já faço tudo que eu sei que eu vou fazer, separo na pastinha, eles têm uma pastinha, e aí sim, na segunda isso, na terça isso, né? Na terça, na quarta, na quinta, e a sexta também é um dia mais ou menos. Eu estudo com eles mesmo 3 vezes na semana. 3 vezes na semana. Na sexta é tipo uma atividade de artes, alguma coisa menos estruturada, assim, no sentido de apostila, né? Então, uma coisa mais livre. Tá, então deixa eu ver aí. Só para eu sistematizar. Você é sanguínea, não gosto, mas eu gosto de sistematizar. Mas olha só. Mas é isso, Paula, que é tão importante, assim. Por isso que eu pensei mesmo de te convidar. Eu não sabia que você ia falar tudo isso. E aí, nossa, que legal isso, né? Porque, de fato, existe na mente de muitas pessoas que a educação domiciliar é para famílias... eu não... Eu quero usar bem as palavras. Organizadas. Extremamente organizadas e bem, como é que eu posso... Padrão TV, assim, né? Quase... Abonados, né? Abonados. Tem toda uma estrutura, assim. E é tão simples, né? Eu tenho percebido, eu fico olhando para as famílias que a gente convive, a gente aprende muito com elas. É tão simples, né? E é tão real aquilo que o Cici constantemente fala, e talvez o pessoal tenha ouvido também de outras famílias educadoras. Deus prepara os pais. Os pais são os melhores educadores, né? Então, a gente não precisa de sofisticação para aplicar a educação domiciliar, para educar os nossos filhos, né? A gente precisa, questões aqui que todo mundo tem em comum. Estabelecer muito claros os objetivos, onde eu quero chegar, né? Você sabe onde você quer chegar. Separar os materiais que vão ser usados e planejar a semana, né? Até que na hora lá, cadê a atividade? Não, você tem uma semana minimamente planejada para aplicar aquilo, né? Porque isso torna mais palpável para uma mãe, como você falou, né? Que tem as atividades de casa, 4 filhos, indo para o quinto, muito mais palpável, né? E leve, né? Eu acho. E era uma outra pergunta que eu ia te fazer, né? A educação domiciliar, ela é um peso? Você sente que é um peso para você? Fardo? Não, sem dúvida nenhuma. Tirou um peso. Eu sempre falo assim que tornou a minha vida mais calma. Quando as crianças iam para a escola, e ainda que eles eram, né, iam só para... É pré-escolar, né, que fala? Pré-escolar, né? Já era aquela correria, e tem que correr, cadê o uniforme, cadê não sei o quê, e o almoço e tal, e tem que ir para a escola. Nossa, e aí tinha que sair de casa e levar para a escola, e depois tinha que chegar na hora para pegar. Nossa, era muita correria. E hoje, eu tenho outras correrias, né? Mas essa do sair de casa, sabe, esse compromisso necessariamente com alguém, era muito, nossa, tornou minha vida muito mais leve. Tem dias, agora, por exemplo, eu grávida, né, no começo da gravidez, realmente, óbvio que se eles estivessem na escola, seria bem mais tranquilo. Eu levava eles para a escola, deitava aqui no sofá, né, e ficava aqui tranquila, claro. Mas também eu faço isso, na verdade, porque como eu faço educação domiciliar, eu falo, hoje eu não estou bem, a gente não vai estudar. Hoje eu vou deitar aqui, eu vou só ler para vocês, né? E a gente lê, e eu leio, e tá tudo bem. Só que às vezes eu não tenho nem... Eu tô passando tão mal que eu não consigo falar. Então eu não consigo ler. Então também não vou ler, né? E é isso. É claro, né, que eu não posso abandoná-los. Obviamente não faço isso. Mas eu tenho essa flexibilidade que eu não teria na escola, né? Não teria, com certeza. Eu me lembro, eu grávida do terceiro, eu ia levar os 2 mais velhos para a escola,
Olha só, eu grávida dessa fase, eu estava nessa fase. E eu ouvi uma música no carro, eles estavam viciados num CDzinho lá no carro. E a gente ia ouvindo todo dia aquele CD e eu passando mal, saindo de casa, indo levar eles para a escola. Eu passei, igual eu tô passando mal nessa, eu passei mal na terceira gestação. E aí eu fui, levava eles para a escola, voltava para casa. A gente ouvia tanto aquele CD e eu passando mal, que até hoje, se eu escuto aquele CD, eu me sinto mal. Nossa! Né? É um negócio tão assim. Então eu falo, hoje, tipo, eu não preciso sair, não preciso pegar o carro. Eles fazem natação, mas se eu não tô bem, eu não vou. Ou alguém leva, sabe? Então é por aí, né? Daqui a pouco passa 2 semanas. Se Deus quiser, 2 semanas para passar esse mal-estar aí, tudo volta ao normal. Legal, Paulo. Tá, Mas eu sinto minha vida mais leve, com certeza. E se você tivesse um conselho para dar para as mães que estão com medo de educar os seus filhos em casa, que conselho você daria? Olha a responsabilidade, né, que eu te coloquei. Olha, eu acho que em primeiro lugar você entender, você ter convicção. Porque já me procuraram, assim, uma vez, me procuram bastante, né? Tipo, tal, educação domiciliar. Eu quero saber. Esses dias me mandaram uma mensagem assim: Paula, eu queria saber como é que funciona a escola em casa, assim, quanto que custa. Eu já vi que a pessoa, ela não estava ali com aquele entendimento do tipo, educação domiciliar é isso que eu quero. Ela só estava com um problema de questão de horário da escola, e aí ela falou, então vamos ver se eu ensino em casa, né? Então, antes de qualquer coisa, é ter convicção, sabe? É falar, cara, é entender que Deus te chamou para isso. Porque, realmente, óbvio, eu gostaria, se eu pudesse, eu queria que todo mundo fizesse educação domiciliar, mas não é para todo mundo. Não é, eu sei que não é. Né? Então, tem que ter essa convicção de que Deus, né, a gente deu todo mundo para educar filhos, mas não necessariamente para a educação domiciliar, não necessariamente. Né? Então, eu acho que a primeira coisa é ter essa convicção, esse entendimento. Eu sei que isso é o melhor para os meus filhos. Depois, eu acho que um ponto assim, não precisa ter medo de não saber. O problema não é não saber. Não é não saber. O problema, o que nos barra muitas vezes é o nosso orgulho de não buscar a informação. Né? Eu gosto de uma frase, eu não sei de quem que é, mas ele fala assim que é impossível a gente aprender alguma coisa que acha que sabe. Né? Então, eu sei como fazer, eu sei como criar meus filhos, eu sei. Então você nunca vai aprender alguma coisa nova. Né? Então, se eu tenho medo, eu não sei o que fazer e tal. E aí, né, a gente ouve muito, né? Se você tem medo porque você acha que você não tem condições de ensinar o seu filho por causa da sua educação, e você vai querer colocar seu filho nessa educação aí que não te preparou para ensinar ele, né? Então, né? Mas é claro que, né, em outros tempos, mas eu acho que assim, o medo não é o problema, o não saber não é o problema. O problema é não ter a humildade de buscar, de ir lá, né? Mas eu acho que o educador, né, domiciliar, o homeschooler, né, ele, antes de mais nada, ele tem que ser um desbravador, assim, ele tem que ser alguém que vai atrás da informação, porque o que acontece muito, que é a informação pronta, porque está acostumado com a escola. O que a escola faz? Ela dá tudo pronto. Na educação domiciliar não é assim. Aí a gente vê muitas pessoas entram no meu perfil, ou em outros perfis, assim, também que eu sigo, eu vejo lá as perguntas. Tipo, uma coisa simples, uma atividade de uma minhoquinha. Então, eram várias bolinhas. A pessoa fez no computador várias bolinhas. Uma bolinha ali em cima, com 2 olhinhos e uma anteninha. E a criança tinha que colar adesivo. Eu nunca vou me esquecer isso daí. Aí lá embaixo estava assim. Você tem esse arquivo da minhoquinha? Onde que você comprou esse adesivo? Gente, comprei adesivo na papelaria. O negócio da minhoquinha, faz umas bolinhas aí, sabe? Né, que é tudo muito mastigado. Então, se você tem esse perfil, né, pensa, porque tem que desbravar, tem que buscar, né? A gente, óbvio, nós somos, eu brinco que as famílias educadoras é um mundo à parte, assim, que se forma uma comunidade enorme, né? Todo mundo querendo se ajudar, é verdade. Mas precisa um pouco de ir atrás, sabe? Estudar, tem muitas referências de livros. Mas muito mais do que isso, eu acho que tem que ler, eu acho que tem que, né?
mas para mim a principal coisa é você ter convicção e começar devagar. Tirou, pronto, decidi. Estou convicta, tirei meu filho da escola, não sai correndo. Sente seu filho, sente, pega lá só o material que ele tá lá da escola, sabe? Vai sentindo, vê onde tá faltando. Eu sempre falo isso, o primeiro ano você vai se ajustar, você vai, né, sentir o ritmo. E não tem problema, porque um pouco que você faz em casa já é muito para o que a escola faz. Sim. A escola tá ali com um monte de criança, você tá ali, só você e seu filho. Você ficar 15 minutos ali, de maneira diligente e tal, intencional, pronto. O primeiro ano tá ganho, sabe? E aí depois você vai caminhando, né? Eu acho isso. Então, acima de tudo, a convicção no Senhor. O Senhor me chamou para isso. E depois, vai buscar informação, vai devagar, que não sai comprando tudo, usa as amostras que tem. Tem muita amostra na internet, tem muita coisa, né, que dá para você usar, até você sentir o que cabe melhor para você, para o seu filho. Que às vezes você compra, eu tenho os materiais que eu comprei que eles odiaram, eles não tinham paciência para ficar. Então, pronto, vai pro lado e é isso, né? Ótimo. Então, olha só, resumindo aqui, tenha convicção que isso é um chamado de Deus para você. Você não precisa ter medo de não saber, mas precisa ter humildade, estar pronto para aprender e começar devagar. Então, se você está pensando aí sobre educação domiciliar, a gente tem essas 3 super dicas aí para você e que Deus abençoe vocês. Paula, muito obrigado. Foi uma bênção. Eu que agradeço. Eu espero que a gente converse mais sobre educação domiciliar. Acho que é ótimo. Pessoal, sigam o perfil da Paula. É um perfil de mãe de verdade, com filhos de verdade, ensinando em casa. Então, é um retrato, né, da graça de Deus atuando em famílias e atuando, inclusive, dentro das nossas limitações, como a Paula falou, e agindo grandemente. Talvez você olhe lá, o filho dela alfabetizado, nossa, ela é formada em pedagogia. O pessoal sempre fala, formada em pedagogia, em letras e tal. Não, ela é uma mãe que decidiu, pela graça de Deus, educar seus filhos em casa. E nessa graça ela obteve sucesso. Paulo, Deus te abençoe. Eu sempre... Grande prazer te conhecer. Só nesse ponto. Eu sempre falo, você ensina em casa porque você é psicóloga. Nossa, não tem nada a ver com eu ser psicóloga que eu ensino em casa, porque é só pela graça mesmo, né? Eu só ensino porque eu sou mãe, porque senão não seria. Então aí a gente já responde a pergunta da Amanda. A Amanda fez uma pergunta aqui. Estou um pouco perdida. O que é currículo, método, por onde começar para quem não sabe ensinar? Então, primeira coisa, se você tem convicção desse chamado de ser mãe educadora. Segundo lugar, não tenha medo. Só esteja disposta para aprender. E por onde você começar? Comece devagar, tá? E ficou uma super sugestão aí, né? Tem objetivos muito claros. E aí você pode seguir, já fazendo o jabá aqui, o tutor clássico, a gente coloca ali objetivos bem específicos e tem um material também para ser uma base aí para você. Fica a sugestão também do tutor clássico, os sons da criação, sons e letras e outros materiais que tem aí. E assim por diante. Tem outra pergunta aqui para você, Paulo. Como você lida com a diferença de temperamentos dos seus filhos? Eu acho que eu comentei um pouco. Mas fala um pouquinho. Não, não tem problema. Mas eu comentei um pouco, né? Às vezes eu trabalho com eles juntos, às vezes eu trabalho com eles separados, mas eu, entendendo o perfil de cada um e o temperamento de cada um, eu vou ser dura num certo ponto, eu vou exigir alguma coisa. Então, o Eric, por exemplo, que é o meu segundo mais avoadinho, eu não exijo que ele fique necessariamente sentado na cadeira. Depende, óbvio, ele tem que escrever e tal, claro. Mas então, eu acho que a gente vai lidando conhecendo, né? Conhecendo, a gente sabe o que funciona melhor para um e para o outro. Eu acho que essa é a grande questão, assim. Você saber o que funciona. Conhecer seu filho, exato. Eu tenho muitos exemplos. Eu sempre posto no Instagram e até acho que tem nos meus destaques os meus desafios com ele. Porque com criança que sempre faz, tranquilo, mas com criança que não faz, acho que essa live que você assistiu
eu demonstrei uma aula com o Eric, para ver como que é as interrupções que eu tenho, as coisas que acontecem, ele fazendo xilique que ele não quer fazer. E aí eu vou, peraí, o que eu faço? Não, vem aqui. Isso, e funciona muito. Funciona. Se eu faço torcida pro Eric, ele vai. Então, então assim, a gente vai realmente sentindo e vendo que funciona. Não tem problema da gente incentivar. Que não dá pra gente ficar carregando no colo só, né? Mas se a gente consegue perceber o temperamento, a gente flui muito melhor. Muito, sem dúvida, o meu terceiro ano de homeschooling foi mais leve, porque eu entendi integralmente, assim, né, dentro dessas condições, dentro dessa maturidade que ele tem hoje, como que ele funciona e até onde eu posso ir com ele, né? Isso faz toda a diferença. Legal, Paulo. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe você. E eu queria terminar orando, se você me permitir. Com certeza. Deus, eu quero te louvar, Senhor, te louvar porque o Senhor falou através da vida da Paula e da sua família para nós, mostrando, Senhor, que não são necessariamente os nossos recursos ou o nosso conhecimento, mas é a tua graça que atua em nós e, em primeiro lugar, nos chama para uma missão, a missão de educar os nossos filhos, Pai, a missão de ser pais. Que o Senhor continue abençoando a vida dela, do seu esposo, de cada um dos seus filhos, fortalecendo a vida deles também, diante de cada novo desafio que vai se apresentar. E capacita também cada um daqueles que estão ouvindo essa live, talvez temerosos, Deus, diante desse desafio da educação domiciliar, que eles possam, se assim for da tua vontade, abraçarem com convicção o chamado e lembrarem, Deus, que não é pela força do braço dele, mas pela atuação do teu Santo Espírito na vida deles que nos capacita. Nós somos pessoas tementes a ti, que conhecemos a tua palavra, que desfrutamos da ação do teu Santo Espírito, que nos salvou e nos libertou. E esse mesmo Espírito nos capacita diante de cada novo desafio, nos capacita diante do nosso chamado, da nossa vocação. Então, que com o coração nisso, Pai, esses pais possam seguir confiantemente diante da missão que eles têm. E aquilo que cabe a nós, dentro das oportunidades que temos, possamos também ajudar esse apoio, esse suporte, ou trazer ao menos palavras de incentivo, de encorajamento para cada um deles. Esse é o meu pedido em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Paula. Fica com Deus. Uma boa noite. Você. E a gente marca de novo outra. Mas aí eu combino contigo antes. Tá bom. Tá bom? Pessoal, Tchau, tchau. fiquem com Deus. Tchau.